Bom, gente, estamos de volta aqui como eu prometi para vocês. Semana passada nós tivemos com a doutora Ana Paula e que esta semana vai dar continuidade a um assunto tão importante que é na ciência conhecida como estomatologia, uma ciência que estuda as doenças da boca. E nós paramos a semana passada falando sobre o câncer e falamos sobre as aftas. Esta semana, doutora Ana Paula, vamos falar sobre o herpes e a língua geográfica? Sim, com então certeza. Tá, então vamos lá. Bem, herpes é uma doença infecciosa que ela se chama infectocontagiosa, ou seja, é transmitida de pessoa para pessoa. E qual que é o grande causador? É o vírus simples da herpes. Ele tem dois subtipos, o que pode acontecer na boca e o que pode acontecer na mucosa genital. Pode haver sim o mesmo vírus que acontece na mucosa genital ser transmitido na região bucal e vice-versa, certo? E é uma doença muito prevalente, acontece muito comum mesmo das pessoas serem portadoras desse vírus e que nem todas acabam desenvolvendo as lesões bucais. E que muita gente sabe, começa assim com uma pequena coceirinha no lábio, dá a impressão que fica pulsátil, que fica latejando o lábio, e de repente surgem algumas primeiras vesículas, umas bolhazinhas bem pequenininhas e que tem a duração, como é uma doença viral, tem uma duração de cerca de uma semana mais ou menos. Nesse período a pessoa não deve ter o seu copo para beber, Sim. deve separar tudo porque é contagiosa, então é muito importante que vocês saibam. Certamente. Doutora, esse herpes, tem pessoas que têm no rosto, que pegaram daí não foi por transmissão. Foi do próprio vírus do ar. Pode pegar ou não? É difícil? Na verdade são vírus diferentes. Essa que sai no rosto não é o herpes simples que acontece na mucosa bucal, causando aquelas bolinhas. Esse que acontece pode acontecer no pescoço, pode acontecer na face, muito comum nas costas, no abdômen. É causado pelo herpes zoster. E aí que também é uma doença que antes era restrita assim às pessoas mais idosas, que estavam com muito baixa imunidade, com baixa resistência do organismo, agora está cada vez mais prevalente e está acontecendo em pessoas jovens e que teoricamente estariam bem de saúde, não estariam com baixa de resistência. O herpes, é sabido que o herpes ele ataca, depois que você pegou a virose, esse vírus, a pessoa tem que ficar atenta. Eu vou até entrar aqui no assunto, a senhora né? Sim. A pessoa começa, ela tem uma sensibilidade, é real isso? É real. A pessoa sente uma sensibilidade antes de sair nada. Isso. Aí existem as pomadinhas, os remedinhos para tomar, para que não vire bolha e não dê o problema. Porque Isso quando mesmo. vira bolha aí é complicado. Aí daí ela vai ter o curso normal da doença, que vai ser de 7, 10 dias mais ou menos. E para secagem mais rápida, é verdade que deve se lavar e secar com secador de cabelo, não passar toalha, mas secador com cuidado para não queimar, porque o vírus do herpes, ele prolifera com a umidade, é isso? Ele prolifera com umidade, mas o que é mais importante para acontecer a proliferação do vírus é exposição solar muito forte, ou então a pessoa estar com uma baixa de imunidade. Por exemplo, alunos, eu trabalho com os alunos, eu percebo nitidamente, eles assim estão numa semana de provas, estudando, viram à noite, ou então gostam bastante de dar uma saidinha, tomam uma bebida alcoólica, isso mesmo. Aí não se alimentam adequadamente, estão dormindo mal, certamente que é uma porta de entrada para baixar a imunidade e o vírus se manifestar. Legal. Bom, deu para explicar o que é o herpes, vamos falar um pouquinho sobre a língua geográfica? Certo. Você sabe o que é língua geográfica? Pois é, se o senhor Ramon conseguir, ele vai colocar as imagens aqui para que você veja. São desenhos geográficos, né, na língua. Como é que pega isso, doutora? Olha, veja só, a língua geográfica tem esse nome porque muitas vezes, como você falou, parece que está a língua desenhada, hoje tem aquele desenho na pontinha da língua, num outro dia acontece na borda lateral da língua. Ou na língua inteira, ou na mapa. língua inteira. E o que está relacionado com isso? Olha, vou te dizer, infelizmente não tem tratamento. É fofoca, mas tem gente que faz muita fofoca. Você que é fofoqueiro pode pegar língua geográfica. Não, fala lá. O que vai acontecer assim, que as pessoas que teoricamente têm rinite alérgica têm uma maior predisposição a ter o desenvolvimento da língua geográfica. Rinite alérgica. Também é uma característica que a gente chama familial, ou seja, é genético. Se os meus pais têm a característica de terem língua geográfica, ou meu pai ou minha mãe, possivelmente o filhinho vai ter também, vai apresentar essa característica. Não é uma situação problemática, não. Muita gente se assusta, que algumas vezes ela fica meio dolorosa, com um pouco de sensibilidade. No entanto, não vai se transformar num câncer, não vai ter nenhum tipo de problema.
A radioterapia para o câncer, que a gente estava falando no outro programa, nós falamos sobre o câncer de boca. Existe algum tratamento para esse câncer de boca depois? Só quero complementar. Quais seriam os tratamentos, doutora? O tratamento para um paciente com câncer de boca é um problema bastante grave, porque é uma cirurgia. Felizmente para o paciente, quando é possível, somente fazer a cirurgia. No entanto, é uma cirurgia radical, de remoção completa daquele tecido que está afetado. Por exemplo, se a pessoa tem uma lesão na borda da língua, muito provavelmente ele perca a língua, provavelmente tenha que fazer o que se chama de esvaziamento dos nódulos linfáticos também. Ou, se for necessário, pode ser complementado com a radioterapia. A radioterapia, então, é uma dose de radiação bastante grande, bastante elevada, na região que foi afetada pelo tumor. Tumor tem que tirar a língua? A pessoa fica sem... Isso se for na língua, pode ser que aconteça na gengiva, pode ser que aconteça na bochecha. E a língua não tem substituição, né? Não, aí o paciente ele tem um grande sofrimento, porque vai ter que tirar um enxerto, vai ter que tirar uma parte da coxa, uma parte do abdômen, do dorso e fazer um enxerto ou uma tentativa de substituir aquela língua que foi perdida. Mas nunca vai falar do mesmo jeito, né, doutora? Certeza, não tem como, né? O grande problema comando, né? do câncer de boca é a sobrevida depois, porque justamente o paciente ou vai ficar sem a língua, ou ele vai ficar com uma pequena cavidade, não vai conseguir se alimentar, ele não vai conseguir falar adequadamente. É uma pessoa que vai perder a questão social, o seu trabalho vai se atrapalhar bastante. A autoestima deve cair, aí vem depressão. Sim. Bom, gente, então é o seguinte, eu não gosto muito de falar em assunto que deixa a gente muito triste, mas é importante que a gente tenha a responsabilidade de falar para você, para que se você está em casa assistindo e está com alguma lesão bucal há mais de 15 dias, procure seu médico. Se você toma chimarrão e gosta de descer queimando tudo, pare para pensar que isso pode trazer câncer sim. Se você faz uso de sexo sem usar preservativos, tome cuidado. Se você não conhece o parceiro, você pode adquirir um herpes bucal genital por causa das partes genitais. Então aqui é para alertar você que está assistindo esse programa, nós queremos alertar. É muito melhor para a gente estar aqui falando para você do que pode acontecer e que você pode prevenir, do que ter que vir aqui e responder perguntas, o que eu faço agora depois de ter pego isso ou aquilo ou estar assim. Acontece e a gente não gosta, a gente quer prevenir, tá bom? Vamos à cabeça. A cabeça foi feita para pensar, mesmo porque não dói e não paga imposto. Não é verdade, doutora? Isso mesmo. Doutora Ana Paula, mais alguma coisa que você gostaria de falar para o nosso telespectador? Uma coisinha bem simples. Você observando que tenha lesões na sua boca, que não cicatrizem há mais de 15 dias, que está te incomodando, que você tenha fatores de risco como fuma bastante, algumas vezes associado também ao hábito de tomar bebida alcoólica, ou até mesmo que tenha a possibilidade de ter feito sexo sem proteção, com vistas ao vírus HPV, procure um estomatologista, é o cirurgião dentista habilitado a fazer o diagnóstico da sua lesão. Tá aí a dica. Olha, gente, vão acordar, tá bom? Enquanto há tempo. Depois que aconteceu, aí já foi. Tá bom? Um abraço. Até semana que vem, doutora Ana Paula. Obrigada, um abraço. Muito obrigado. Arte Odontologia tem por objetivo a excelência. Contamos com profissionais capacitados, mestres, doutores e especialistas da área, trazendo especialmente tecnologia e inovação, sem deixar de lado a humanização e o cuidado de tornar cada paciente único. A Arte Odontologia oferece as principais especialidades para que nossos pacientes sejam atendidos com toda a comodidade e recursos que necessitam. Venha para a Arte Odontologia. Para nós, a felicidade começa como seu sorriso.